Yeah. Yeah. Foi o que a gente fez. A grande maioria das costureiras tem medo de cortar o tecido. Isso aí é logo de cara. Muita gente se queixa que não evolui no corte de costura porque tem medo de pegar o tecido e cortar. Então foi o que a gente fez. Todos os moldes que a gente utiliza aqui. Blusa, short, calça, bermuda, cropped, pijama, baby doll, camisola. Tudo isso aí que a gente fez eu trouxe para esse método aqui. Que método é esse? O molde que eu fiz na folha marrom, que a gente faz aqui, eu emendei folha por folha de ofício. Por exemplo, aqui eu tenho 9 folhas. Então, eu coloquei o molde, desenhei, especifiquei e eu coloquei folha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui virou um arquivo. Lá do outro lado, lá na China, por exemplo, no Japão, a pessoa lá imprime essas folhinhas aqui, do mesmo jeitinho, coloca uma folha do lado da outra, passa uma fita, pronto, o molde está feito. Depois disso, todo o trabalho que a pessoa tem é isso aqui. Vem, corta o molde, como eu estou cortando aqui para vocês. Desse mesmo jeitinho aqui, ó. Nesse caso, eu optei por emendar a parte, ó, de trás, a parte das costas, mas você pode fazer a parte da frente. Isso, é igualzinho, igual se imprime a fatura do cartão, você vai e consegue imprimir. Nesse caso, eu estou com o molde P, tá? Mas essa mesma grade de tecido de modelo tem um tamanho P, o M e o G. Então, o que é que acontece? Vou fazendo o corte, entendendo que essa parte que eu cortei é a parte das costas e essa parte que eu cortei aqui é a parte da frente. Então, vou aqui na parte do abanhado embaixo, recorto também e pronto. Meu molde está feito. A partir desse momento agora, o que é que eu vou fazer? Vou só separar aqui, que é a descrição do meu mostruário. E esse molde eu vou dobrar ele no meio. Simplesmente em questão de minutos, o molde vai estar na mão. O que é que acontece? Muita gente lá do mundo todo manda pra gente foto de como construir os moldes. E do jeito que a gente constrói aqui, o pessoal consegue construir lá do outro lado. Se você for lá nos stories, no Instagram, você vai ver. Então o pessoal consegue ter a grade de short, blusa, vestido, macacão infantil, foi a jardineira. Não foi o macacão, foi a jardineira infantil, baby doll. Esse molde aqui, que eu chamo ele, que é um molde para camisola, mas também é um molde para vestido. Então a gente consegue desse molde produzir muitas peças. A gente pode fazer uma camisola, pode fazer um vestido, pode fazer uma saída de praia. Se aqui eu aumentar para baixo, posso fazer um vestido longo e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui eu quero fazer um pouquinho maior, né? Então eu vou aproveitar até esse tamanho aqui embaixo, se possível. Eu vou tirar só um viés, porque eu quero aproveitar ele. E como a amiga me pediu que ele fosse aberto, aquele hobby aberto, que é algo que muita gente pede também, porque é difícil de encontrar no mercado, é uma peça muito difícil, então o que é que eu vou fazer? Aqui eu já vou tirar da própria lateral as duas barras que vai me servir como a base para a peça. Por exemplo, eu não tirei essa parte aqui, ela vai me servir para ser a abertura, ó. E esse aqui vai ser a mesma abertura para o outro lado. E aqui eu vou trabalhar só a questão dos botões da peça que ela me pediu. A partir desse molde, todo o trabalho que você vai ter, por exemplo, é tirar 2 dedinhos maior aqui, ó, para deixar ele mais aberto. Então eu vou fazer o corte acompanhando o mesmo detalhe do modelo, do vestido. E aqui, se eu quiser cortar bem no pedacinho, eu corto. Mas como eu quero aproveitar a manga para ficar mais à vontade, então eu vou deixar ela maiorzinha. Então já aproveitando o tecido para não desperdiçar, eu venho aqui, ó, faço o corte. Isso aqui muita gente já me pediu na internet para fazer de hobby abertinho aqui. Vou cortar aqui em cima, ó, para alinhar o tecido. E aqui agora eu vou fazer esse corte nesse formato aqui. Sigo igualando e aí tudo certo. A partir de agora, o que é que eu faço? Simplesmente isso. Vou separar um tecido desse, trago para cá, ó. Vou aproveitar a própria mesa
E aqui eu tenho os dois tecidos dobrados, ó, frente e costa, sendo que os dois estão no mesmo tamanho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse tecido aqui, ó. Vou seguir abrindo ele, ó. Vou abrir ele até em cima. Eu simplesmente vou igualar. Tá aqui. Quando eu chego nesse determinado momento, eu só faço isso, ó. Ó. Nada mais. Então, para você entender como que ficou, eu vou separar aqui, ó, os dois lados. E a partir de agora aqui eu tenho. Qual lado é esse, gente? As costas. As costas. Aí aqui eu tenho os dois lados. Que lado é esse aqui? A frente. Então a frente ela vai estar dividida, lado A e lado B. Então eu vou chegar aqui, ó, posiciono, ajeita aí pra mim. Isso, ó, pode segurar aqui, ó, lado A. Segura aqui pra mim o outro lado agora. Lado B, tá certo? Vou aumentar o ponto da máquina para poder eu finalizar mais rápido. E aqui simplesmente eu vou seguir fazendo a aplicação dessa barrinha aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. A partezinha aqui, ó. Do hobby, ó. Começa logo. Tá vendo como já fica legal? Aí vou pegar o outro lado e vou fazer o mesmo acabamento aqui, ó. Do mesmo ladinho aqui, ó. Até aqui embaixo. Normal. Prendi aqui, ó. Tá vendo aqui como já ficou legal? A partir de agora, eu vou pegar essa parte aqui e o outro viés que eu tinha tirado, o viésinho menor. Olha, com a renda, eu posso até aproveitar a própria rendinha aqui, ó. Deixa eu aproveitar a própria renda. Deixa o pescoço Livre. Então, bora aqui, ó. Só pra manga. Então, cortei aqui, ó. Fazer o viés certinho aqui, ó. Deixar todo o mesmo detalhe, né? O truque do viés é o mesmo. Dobra em 2, alinho, costuro em 3. Tá? A partir de agora eu vou fechar a minha peça. Na máquina zigue-zague eu consigo fazer. Na máquina de costura reta eu não consigo costurar a malha, eu até consigo fazer, mas ela vai arrebentar o ponto. Tá? Quando puxar ela vai arrebentar. Então aqui, ó, fechei um lado do ombro, posicionei o outro lado. Já foi. Aí, agora eu vou simplesmente aproveitar essa parte aqui e vou prender a renda. Deixa eu fechar aqui para aproveitar a renda. E agora vou prender ela na própria máquina aqui, ó. Colocar o lado certo com o lado certo. Tá vendo que a rendinha tem um lado certo, ó, e tem um lado avesso? Então aqui eu venho, posiciono. Isso. E agora eu já vou fechar a lateral da minha peça aqui, ó. Trago ela na máquina. Alinho toda aqui, ó. Muita gente tem medo, na hora de fechar a peça, de cortar essa diferença. Como é malha, pode cortar, gente, que não dá essa diferença toda, não. Às vezes o pessoal... Vocês agora. Ou eu finalizo com a banhada, ou eu finalizo com a rendinha, para dar um outro charme. E se botar Também renda dá não é certo. melhor não, moleque? A renda, vou mostrar... Fazer um acabamentozinho assim, depois botar a renda. Isso. Não, mulher. Aqui, ó. Vou ensinar um acabamento bem mais fácil. Vai. Um acabamento bem mais fácil aqui, ó. Tem a renda, tem a rendinha. Dobra um pedacinho dela para dentro. Dobra um bom pedacinho assim, ó. Uns 3 ou 4 dedinhos assim para dentro. Iguala ela bem certinho aqui na ponta. Traz ela e costura. E aqui eu vou seguindo e vou costurando aqui, ó. Onde eu costurei, quando eu fizer esse movimento, eu já ganho esse acabamento aqui, ó. Olha, né? Aí já ganho esse acabamento aqui. Aí vou até o final. Cheguei no final da peça. Eu corto uns 4 dedinhos para frente aqui. Dobro ele e simplesmente costuro, ó. Jogo ele para trás, ó. Costuro, corto. Por quê? Porque quando eu deitar aqui, ó, eu já finalizo a minha peça. E daí
o meu roupão tá todinho pronto. Vamos fazer o seguinte, vista aqui pra gente ver. Deixa eu dar uma esse aqui é o resultado que a gente fez a partir do molde, daquele método lá, do Descomplicando a Modelagem. Então isso aqui, o que é que acontece? Esse tipo de hobby é muito difícil de encontrar em malha com esse acabamento bem direitinho assim, muito. E o pessoal pede muito, principalmente para a questão de pessoas que vão se operar, certo? Enfim, ganhar neném, toda essa situação. Um outro detalhe é que do jeito que eu fiz isso aqui em malha, você pode fazer em cetim com lycra, porque em cetim, o que é que acontece? Roupão de noiva é caro. Roupão da mãe da noiva é caro para debutante. É caro porque não tem. Esse tipo de material não tem. Ou você faz por encomenda, né? Ou então você acha um perdido. Que é muito mesmo assim... E mesmo foi. Para descomplicar tudo, a gente fez essa peça aqui a partir desse molde. Cortando com molde é quando a gente tem bem mais segurança. Do molde, eu ensinei a dica de como abrir, de como colocar essa barrinha aqui. E a gente chegou nesse resultado desse hobby, que é uma peça que muita gente pede para fazer. Aí, para deixar a peça mais chique, a gente colocou uma rendinha, aí ela tem uma lycrinha, para não incomodar. Isso aqui é uma dica muito legal, não trabalhe bico que tem algodão em contato com a pele, porque muita gente incomoda, e até o idoso também, muita gente não gosta daquele biquinho que arranha. Então, bota esse biquinho, ó, que tem uma lycrinha, é mais confortável. O comprimento da peça ficou perfeito. Os botãozinhos aqui, ó, guardou bem legal a questão do busto. E aí está pronto o resultado da peça. Tudo isso a partir do molde e do método, tá bom?